do governo federal, auxílio não, né? Com o apoio do governo federal e da CBF. A gente vai trazer muitas informações de bastidores, onde vão ser os jogos. O Campeonato Brasileiro vai parar? O Flamengo, por exemplo, estuda pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Tentaremos trazer respostas durante o Seleção que começa agora, com o Luiz Roberto, com o Roger Flores, com o Maestro Júnior. Fala, Luiz, bem-vindo ao Seleção, beleza? Oi, Rizek, boa tarde, que alegria. Só que não. Só que não. Isto é uma vergonha, André Rizek. O Boladão hoje vai chegar com tudo. A gente estava agora há pouco fazendo o nosso podcast à mesa quando surgiu o tweet da Conmebol. Essa Copa América fora de hora, que já não deveria ser realizada, claro, a pandemia interrompeu várias competições mundo afora e, obviamente, que neste momento, com o calendário todo estrangulado no Brasil, em outros países do continente, a Copa América é só mais um torneio caça-níquel, sem nenhuma expressão nesse momento. A última que foi disputada no Brasil teve sua relevância, teve sua atmosfera. Estou falando na questão esportiva. Além de desfalcar os times, de absolutamente amontoar o calendário, um mês de Copa América, já seria ridícula a realização dela em condições normais. Aí vem a notícia depois da desistência de vários países irmãos que não têm condições por conta da pandemia de realizar a Copa América, e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou 9 meses para responder a carta da Pfizer, respondeu em 10 minutos que vamos fazer a Copa América, abertura em Brasília, jogos em Natal, Pernambuco, final com público. Não é possível, é inaceitável. A sociedade brasileira, a coletividade do futebol e do esporte, nós não podemos aceitar essa decisão, sinceramente. Que se realize, que faça o que eles bem entenderem, que os negacionistas façam caravanas agora a Brasília para público na grande final, momento apoteótico dessa porcaria dessa competição. Boladão está de volta com a corda toda. É uma vergonha, é um assinte, é um tapa na cara dos brasileiros. Olha, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, Luiz, porque o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, deu autonomia a São Paulo. Prefeituras e governos estaduais ainda têm essa prerrogativa de dizer, não, eu não quero a Copa América aqui no meu estado. Só que como é tudo muito recente ainda, a gente vai aguardar os acontecimentos. O que a gente sabe nesse momento é que a Conmebol, agradecendo ao governo federal e à CBF, confirma a realização da Copa América no Brasil, e mais detalhes daqui a pouco. A Copa América vai acontecer no Brasil por ação do governo federal e da Conmebol, segundo o que escreveu a própria Conmebol nas suas redes sociais há pouco. O presidente da entidade, o Alejandro Domingues, assim como o perfil oficial da Conmebol, estão agradecendo ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e à CBF por sua inestimável colaboração para a realização da Copa América aqui no Brasil. A reação nas redes sociais, ela foi imediata. A gente tem muitos memes já sendo compartilhados nesse momento, fazendo alusão ao tratamento ineficaz com cloroquina, que a gente tem no nosso país nesse momento, para a Covid, com esse termo mata-mata da Copa América no Brasil. A gente tem sugestões de mascote, que é o cloroquito, na Cepa América. Olha aí, mais uma sugestão de mascote, e agora vamos tratar o assunto com a seriedade que ele exige. O Martim Fernandes está, desde que o assunto veio à tona, muito antes, aliás, desde que surgiu a possibilidade de a Copa América vir para o Brasil, o Martim apura os bastidores por trás dessa informação. E o que a gente já pode afirmar ao nosso público, Martim? Quais serão os estádios, as regiões? Vai ter público? O que a gente pode falar para as pessoas que assistem ao Seleção sobre a Copa América 2021? Bem-vindo, Martim. Boa tarde, Rizek. Boa tarde, Luiz, Roger, Maestro Júnior. A gente foi muito surpreendido com essa notícia de hoje, de que o Brasil será a sede da Copa América. Ontem à noite, o ministro da Saúde da Argentina deu uma entrevista dizendo que seria difícil organizar o campeonato lá na Argentina, que era o país que originalmente era a sede junto com a Colômbia caiu, sobrou a Argentina. Na semana passada teve uma reunião entre a Conmebol e o presidente da Argentina, na qual ficou tudo acertado, e no final de semana tudo mudou. A Argentina também desistiu de organizar o campeonato. Ontem à noite o ministro argentino disse que comunicaria a Conmebol hoje de manhã, e aí a Conmebol se antecipou, e ontem à noite mesmo derrubou a Argentina do torneio e disse que falaria com países interessados.
Hoje de manhã teve uma reunião de conselho da Conmebol. Eu perguntei para as pessoas da cúpula da Conmebol, da cúpula da CBF, se havia alguma possibilidade de ser no Brasil, e a resposta foi não. É muito difícil, o Campeonato Brasileiro está em andamento, a situação no Brasil não é a melhor, é muito difícil, muito improvável. Nada indica que vai ser no Brasil. Quando a reunião começou, tudo indicava que o país favorito seria o Chile. O Chile era o favorito para receber um grupo da Copa América, herdar o grupo que era da Colômbia, com a Argentina fazendo a outra metade, né? Mas o Chile só tinha condição de fazer um país, um grupo, desculpa. Então o Chile estava em busca de um sócio para organizar a Copa América junto, e a Conmebol ali decidiu que era mais fácil fazer num país só, que não tinha como fazer mais em 2 países, como originalmente previsto, e resulta que o Brasil aparece como solução meio por exclusão, assim. Nenhum outro país tem condição, não tem como levar para fora do continente. Onde é que tem mais estádio, onde é que tem mais estrutura, quem que já realizou grandes eventos recentemente, e o Brasil surge como alternativa. Durante a reunião houve um contato, a pedido da Conmebol, a CBF entrou em contato com Brasília, com o governo federal, e obteve a luz verde do governo federal para a realização da Copa América no Brasil. A ideia é usar estádios de Copa do Mundo que estão ociosos, estádios de Copa do Mundo que não estão sendo usados na Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro não para, a ideia é que não pare, apesar desse recente pedido do Flamengo, a CBF não planeja parar nem o Campeonato Brasileiro, nem a Copa do Brasil. Então o plano original da Conmebol era dividir esses 2 grupos, são os 10 países divididos em 2 grupos de 5. Um grupo seria no Nordeste, em Natal e Recife, e o outro grupo, a primeira conversa, seria em Brasília e Manaus. Depois circulou uma outra lista com Manaus fora e com São Paulo no lugar de Manaus, seria Brasília e São Paulo um grupo, e Natal e Recife o outro, com a final no Maracanã. Então hoje esse é o status, a Conmebol ainda está decidindo as sedes, isso não é informação oficial, não é informação confirmada. Então hoje, assim, nesse momento agora, 1h10 da tarde de segunda-feira, 31 de maio, a configuração seria Brasília e São Paulo seriam sedes de um grupo, Natal e Recife seriam sedes de outro grupo, a final no Maracanã. Isso ainda está sendo decidido. Ainda há pouco eu falei com pessoas da CBF que me disseram que há estados, há governadores procurando a CBF, se oferecendo para ser sede da Copa América. Então é uma situação inesperada por todo mundo, e tem governadores que sentiram a oportunidade e estão se oferecendo para ser sede da Copa América. Enfim, é certeza que vai ser no Brasil, mas ainda não estão definidas as sedes, e por enquanto a ideia é que a primeira fase, a fase de grupo, seja sem público, mas certamente já há pressão, já há articulação para que a final, os jogos ali da fase final de mata-mata tenham algum público. Martim, esteve na mesa em algum momento a possibilidade de cancelar a Copa América, não realizar o torneio nesse ano? Sim, esteve na mesa. Ontem à noite, quando a Argentina anunciou que não teria como organizar o campeonato, eu saí ligando para todo mundo, falando com todo mundo na Conmebol, nos países aqui do continente, e todo mundo falava, ou o Chile vai ter que abraçar isso, ou vai ser cancelado, porque nenhum país vai conseguir organizar um campeonato internacional de seleções com toda a estrutura que isso requer de um dia para o outro. O único país que talvez pudesse fazer isso é o Brasil, mas o Brasil, os campeonatos de clubes não param. O Brasil acabou de ser sede de uma Copa América, então tinha muitos fatores jogando contra o Brasil. Tem uma CPI investigando a ação do governo federal durante a pandemia. Então, assim, o clima todo apontava para não ser o Brasil e colocava o cancelamento da Copa América como uma possibilidade real. Isso eu ouvi de pessoas em look, né, de pessoas lá da Conmebol, e também aqui no Brasil e em outros países do continente. As possibilidades de jogar no Catar, nos Estados Unidos, isso sempre foi descartado, nunca ninguém levou a sério isso. Então, o que esteve ontem à noite era real, era palpável a possibilidade de ser cancelada, sim. Copa América vai ser realizada de 13 de junho a 10 de julho. E quem acompanha o noticiário sobre a situação dos estados, em número de leitos, em crescimento no número de casos, projeta justamente para esse período, né, no inverno, junho, julho, uma disparada no número de casos e de mortes, infelizmente, consequentemente, aqui no Brasil. Então, a Copa América também está marcada para um período que, segundo os especialistas, promete ser crítico, ainda mais, né, aqui no nosso país. Eu sei que a gente fala em terceira onda, mas a gente nunca baixou de um patamar de mortes assim, aceitável para a gente falar em fim de onda. Então, a gente está vivendo uma tragédia já há muito tempo e, segundo os especialistas, justo nesse período da realização da Copa América, a gente poderá viver dias muito tristes
ainda mais do que o que vivemos no dia a dia.